No próximo semestre deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal o processo sobre a desaposentação, que permite a aposentados que continuam trabalhando o direito de aumentar o valor do benefício num recálculo. De acordo com o INSS, o impacto financeiro nos cofres da Previdência pode chegar a mais de 180 bilhões de reais nos próximos 30 anos, caso o entendimento da Suprema Corte seja favorável. 182 mil ações aguardam a decisão do STF. São 3 recursos extraordinários sobre desaposentação que tramitam na Suprema Corte. Em outubro de 2014, o julgamento foi interrompido com o pedido de vista da ministra Rosa Weber. Em dezembro do ano passado, o processo foi liberado. Até o momento, a votação está empatada. Os ministros Teori Zavascki e Dias Toffoli apresentaram entendimento contrários à desaposentação. Os relatores dos recursos, os ministros Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso, votaram a favor. A desaposentação permite ao aposentado que retornou ao mercado de trabalho fazer o recálculo do benefício, com as novas contribuições e o tempo de serviço acumulados. O tema gera polêmica porque não existe uma lei específica. O INSS entrou com os recursos porque houve crescimento de aposentados que tiveram o valor do benefício na justiça aumentado. Segundo o Instituto, o impacto imediato nas contas seria de mais de 7 bilhões e meio de reais por ano. A longo prazo, o rombo pode ser mais de 180 bilhões. A previsão é que o caso seja julgado no próximo semestre, mas a data ainda não foi marcada. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, qual o conceito de desaposentação? Que as pessoas ouvem falar há tempo já esse termo, né, na mídia, mas muita gente ainda não sabe. Bom, a desaposentação é uma troca de aposentadoria. A pessoa se aposentou com uma regra ou com um tempo de contribuição em determinada idade, ela continua trabalhando e esse novo tempo de trabalho, de contribuição, mais a idade, acaba gerando a ela um benefício de um valor superior. Por exemplo, a pessoa se aposentou com 55 anos de idade, 35 anos de contribuição. O fator previdenciário cortou 30% da média. Agora ela trabalha mais 5 anos, agora ou ela chega à fórmula 95, então ela já nem precisaria mais dessa soma, que acaba com o fator previdenciário, que neutraliza ele, ou a neutralização do fator. Então, esse tempo a mais de trabalho acaba gerando um novo benefício. Ela troca a aposentadoria antiga pela nova aposentadoria. Quais são as situações mais comuns no dia a dia que a gente verifica aí em que se é possível aplicar esse princípio da desaposentação ou pelo menos pleitear isso na justiça? Bom, as situações mais comuns são as pessoas que se aposentaram trabalhando numa determinada empresa ou mesmo empresários, contribuintes individuais e continuaram exatamente no mesmo trabalho. Trabalharam mais 5 anos, 7 anos, 10 anos depois de aposentado. Isso é muito comum ocorrer. Nós estimamos, em média, 15% das pessoas continuam trabalhando depois de aposentados. Então, a pessoa continua contribuindo e esta nova contribuição depois de aposentado é que vai gerar o direito a esse acréscimo na aposentadoria dela. Como que fica essa questão de devolução de valores? É necessário devolver os valores? Esse é um ponto ainda um pouco polêmico, porque nós não temos uma decisão final, mas até aqui os 2 ministros que entenderam que a desaposentação é um direito, que ela é possível, eles entenderam que não caberia a devolução dos valores. Há, claro, uma tese do INSS de que se a pessoa quer abrir mão da aposentadoria anterior, ela teria que devolver tudo que ela recebeu. Mas tem 2 aspectos que fazem com que isso não seja o mais correto. Um deles é de que aquele benefício foi um benefício devido, não foi irregular. E o segundo aspecto é de que trata-se de um benefício de caráter alimentar. Portanto, não caberia a devolução desses benefícios em função dessas 2 razões. Esse tema desaposentação está sendo discutido pelos ministros na Suprema Corte, no STF, né? Deve pacificar aí esse assunto, pelo menos direcionar, né? Como os casos devem ser analisados. Mas enquanto essa decisão não sai, como é que a Justiça e os tribunais têm agido em relação às ações que chegam à Justiça? Bom, nós temos as mais variadas posições. Na maioria dos casos, o juiz de primeiro grau recebe a ação, processa ela, significa dizer, manda citar o INSS contesta, o juiz julga, o inconformado, quer seja o segurado, quer seja o INSS, recorre,
para a segunda instância. A segunda instância aí que modifica um pouco. Alguns julgam, outros estão aguardando a posição do Supremo. Ficam com o processo, que é um termo jurídico, sobrestado. Ele fica aguardando para ver o que o Supremo vai decidir. Alguns julgam também em segunda instância e só depois deste recurso para o Supremo é que seguram o processo lá. Então tem essas duas formas, mas não está se deixando de entrar com as ações. O INSS chegou a fazer um pedido para que todas as ações parassem lá na primeira instância, mas o Supremo negou, o ministro relator negou esse pedido ao INSS, justamente porque estaria num modo próximo a ser julgado, então não teria por que segurar os processos lá. Tá ótimo. A gente volta nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para a senhora, a gente já volta, tá? O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger, que conversa com a gente sobre a desaposentação. Doutora, qual é o núcleo do direito fundamental e também do direito previdenciário, né, que é discutido aí na desaposentação? Bom, uma questão que é o centro do debate é a Constituição Federal que diz que aquele trabalho da pessoa tem que ser reconhecido. Tem um artigo na Constituição que diz assim, que nenhum benefício pode ser criado, estendido, majorado, sem a fonte de custeio. Só que, por outro lado, não se justifica um custeio, uma contribuição sem benefício. Então, de alguma forma, isso deve retornar à pessoa. E esse é o ponto essencial que se discute, se há ou não o direito ao benefício. Nós tivemos no ano passado um projeto aprovado que foi vetado. Só que isso está no âmbito da lei. O que nós estamos discutindo, que o Supremo vai decidir, é aos olhos da Constituição se há esse direito de dar valor financeiro, repercutir no benefício da pessoa aquelas contribuições que ela fez após a aposentadoria. Até 1994, 95, tinham chamado pecúlio, que a pessoa continuava contribuindo depois de aposentado, aí quando realmente ela saía do mercado de trabalho, ela recebia de volta aquelas contribuições. E esse pecúlio foi extinto. Então, na verdade, há uma contribuição solta, que ela não teria um motivo de ser, e por isso o recálculo e a desaposentação. Qual é a prova quando essa questão entra na justiça, não é? Qual a prova deve ser feita em juízo? Deve-se provar que é uma situação mais vantajosa para poder receber esse benefício? Na verdade, eu digo, antes mesmo de pensar em ajuização, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é providenciar um cálculo para ver se a desaposentação é vantajosa. Por exemplo, a pessoa que ficou trabalhando depois de aposentado, mas ganhou menos do que antes, tem que ver se é vantagem, nem sempre é vantagem. Bom, feito o cálculo, a demonstração dentro do processo é essa. Eu tinha um valor X, contribuí mais um tempo, agora eu tenho X mais, eu tenho um valor maior. Então é isso que ele vai demonstrar. É uma prova muito mais técnica, ou seja, aquilo que a gente chama de matéria de direito, né? O juiz vai decidir se cabe, se não cabe, em que circunstância. Então essa é a prova que ele tem que fazer. A desaposentação é totalmente diferente do recálculo da renda mensal inicial? Sim, a renda mensal inicial é quando a pessoa se aposenta, por exemplo, há 5 anos atrás se aposentou. O recálculo, a revisão da renda mensal inicial, eu vou verificar se lá naquele momento havia algum erro, se o INSS deixou de contar um tempo, colocou algum valor errado ou mesmo a lei tinha algum equívoco que implicava no cálculo do benefício, mas da época. A desaposentação é o que aconteceu depois daquela aposentadoria. Então, ela trabalhou mais 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse tempo posterior. Então, a revisão vai analisar o tempo anterior à aposentadoria e a desaposentação vai analisar o tempo posterior à aposentadoria. Hoje, existe alguma vedação legal sobre esse assunto? Vedação legal não tem. Esse é um dos pontos também interessantes, que é de a pessoa ter o direito de renunciar a um benefício que ela estava recebendo. Esse é o primeiro ponto que o Supremo enfrentou ou está enfrentando, que é, existe a possibilidade de abrir mão daquela aposentadoria que eu estava recebendo? Se existe essa possibilidade, bom, aí vamos para um passo seguinte, que é como é que vai se dar, qual é o efeito da desaposentação, você tem que devolver ou não tem que devolver. Então, não há vedação na lei, e esse é o primeiro item que se discute, da possibilidade de renunciar ao benefício que a pessoa já está recebendo e a lei não veda isso.
Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação. Sempre. Eu conversei com Jane Berwanger, que é advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e conversou com a gente hoje a respeito da desaposentação. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigada.